Nós estamos aqui reunidos nessa coletiva, juntamente eu, doutor Azevedo, doutora Giovana, doutora Francineide, com o intuito de que vocês façam um relato do depoimento do Leonardo, para ele contar a forma como ele foi tratado na delegacia, o porquê que ele assumiu o crime e que alguns de vocês se retratem a respeito do tratamento diverso do princípio da presunção de inocência em referência ao seu Leonardo. O processo continua em andamento, as investigações? O processo continua em andamento, o processo vai apontar os possíveis culpados, nós não vamos dizer nomes, mas nós vamos representar para que essas pessoas sejam inquiridas pelo Ministério Público, porque o Ministério Público atua a custos legis, ou seja, como fiscal da lei, para ele saber como se deu o procedimento na delegacia e se alguém, porventura, tiver que responder, que o Ministério Público aponte e o Judiciário traga a punição. Leonardo, de acordo com informações que a imprensa acabou recebendo da 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal, você supostamente teria confessado tal prática criminosa. Você chegou a fazer isso? E se fez, por que motivo foi? A policial militar me forçou a falar. Se eu não falasse que eu assumi uma coisa que eu fiz, uma coisa que eu não fiz, ela me botar junto com outros presos me matar, de facção, ela me botava, uma policial. Isso falaram para você lá dentro? Foi, lá dentro da cadeia. Como foi que ela teria falado assim? Ela falou assim: tu tem minha palavra de mulher, se tu confessar, eu te boto numa cela sozinho. Mas se tu não, como tu tá falando que não fez isso, eu te boto junto com outros peitos da facção pra te matar lá dentro do presídio. Ela falou: tu quer morrer ou tu quer viver? Eu falei: eu não quero morrer não, eu quero viver. Ela falou assim: tu confessa que eu te boto na cela sozinho. Então, baseado nessa pressão que você pegou dentro da delegacia, que você falou aquele depoimento todo? Foi. Leonardo, durante o depoimento lá, teria sido dito que você teria passado o dedo nas partes íntimas da menina, né? Isso é verdade ou não? E se é verdade, por quê? Vai te responder se tu passou ou não. Não, passei não. O motivo... Só banhei ela, limpei ela. Banhei. E o motivo de tu ter falado tudo aquilo foi por conta que você mesmo mencionou, né? Que foi essa pressão que você pegou da autoridade policial. Foi. Leonardo, eu não sei se você tem conhecimento, mas a princípio a polícia militar, uma guarnição lotada em Peritoró, fez a condução da mãe da criança e do pai da criança. Aqui na delegacia, a mãe da criança supostamente teria imputado tal situação a você. No caso, teria dito que você foi o responsável pelo abuso. E depois ela acabou revertendo tal situação, dizendo que você era inocente. Você tem conhecimento disso? E se teve conhecimento disso, como é que você se sente agora, nesse momento, a princípio sendo acusado por uma mãe e depois colocado por ela própria como sendo inocente, uma pessoa de índole ilibada que jamais praticaria tal ato? Fala pra gente, se possível. Querendo dizer, por conta que ela te acusou e depois te inocentou. O que tu tem a falar diante da situação que tu está querendo dizer? Não é que tu viu depois de tu ser autuado, ter sido levado para o presídio, depois de ter saído? Se ela sabe que é porque tu é inocente, ela tem consciência disso. Ela sabe que eu não sei que eu nunca fiz isso, nunca faria isso. Eu conheço ela há bastante tempo, mais de 9 anos que eu conheço ela. Participei do velório, quando a mãe dela morreu, participei do enterro da mãe dela. Depois de tudo isso, como é que tá o teu relacionamento com eles lá? Não tenho falado com ele mais não. Não. Não tenho Quando contato tu não. saiu da delegacia, qual foi o teu pensamento quando entrou na mala, quando tu estava sendo levado para o presídio? Primeiro eles te deixaram aqui em Bacabal, né? Todo tempo pensei que ia morrer na cadeia. Meu pensamento tá esse. Lá Tem uma coisa que eu não fiz. em São Luís, tu ficou aonde lá? Só na sala? Triagem. Na triagem. Com outros presos. Como foi para tu receber essa situação da tua liberdade? Foi bom. Foi uma coisa para pagar uma coisa que o cara é inocente que não fez. Isso aqui é bom, o cara passar por que eu passei não é bom não. O médico que concedeu lá, supostamente acusando o rapaz, qual será a medida adotada pela defesa contra o médico? Eu não posso te dizer,
Porque tu já está dizendo, é uma defesa. Se eu disser, ele vai se preparar, porque o programa de vocês é de muita audiência. Ele já vai se preparar. Só te garanto uma coisa, será tomado os procedimentos corretos dentro da lei. Inclusive, para essa policial, que eu não sei quem é, isso configura o crime de tortura. Tortura psicológica. Ou algo assim? Essa informação eu só posso dizer depois que for concluído o processo, porque isso que vai determinar é o juiz. Tortura é um dos piores crimes, né, no regime militar. Se for comprovado, né? E se há uma suspeita, ele está dizendo, nós vamos pedir à autoridade policial que apresente todos os policiais, tanto civis quanto militares, que apresente eles para que essas pessoas possam ser reconhecidas. Todos os policiais que estiverem envolvidos na ocorrência, né, tanto policial civil quanto a guarnição da Polícia Militar, pois ele foi até bem recebido pela primeira guarnição, que fez a captura dele, né, mas no momento em que ele foi deixado na delegacia de Bacabal, onde estava presente essa policial mulher que ele relata, né, que fez toda essa pressão psicológica para que ele viesse a confessar, bem como um policial civil que ele relata que ele apanhou desse policial civil, que ele levou um tapa, inclusive, né? Foi isso que aconteceu, Leonardo? Você apanhou quando chegou na delegacia? Para tu relatar, sim, a policial, ela te fez essa tortura psicológica contigo, de que se tu não confessasse, tu ia ficar numa cela com os presos, que esses presos iam te matar. Aí, depois desse momento aí, o que foi que aconteceu? Até chegou um policial também lá e me deu um tapa na minha cara. Ele deu um tapa na tua cara. Foi. E não disse nada. Não disse nada. Mas tu chegando lá, tu consegue identificar esse policial? Não sei. E a policial também. A policial também. O mais engraçado disso tudo, né, a questão da informação para o povo, né? Porque o Leonardo, nós sabemos que é uma pessoa leiga, uma pessoa que não entende direito, né? Eu acredito que não entende nem o básico da legislação penal. E a gente sabe que nenhum policial, seja ele civil ou militar, tem autoridade e respaldo, o que quer que seja, para colocar dentro de uma cela separada ou junto com outros presos. Porque a gente sabe que quando chega no presídio, quem faz toda essa movimentação, que vai para a triagem, depois vai para uma cela, é o diretor do presídio, é a direção do presídio. Então, assim, ele foi coagido até com uma informação falsa, que supostamente ela colocaria ele numa cela separada se ele confessasse, sendo que quando passa daquela situação da ocorrência, que entrega na delegacia de polícia civil e faz encaminhamento para o presídio, a polícia militar, nem mesmo a polícia civil, tem sequer poder para colocar ele numa cela junta ou separada. Mas mesmo assim foi usado disso para obter uma confissão, né? E não aconteceu, o crime não aconteceu, e ainda se porventura, não em relação a esse crime, tivesse acontecido, a forma como foi obtida essa confissão seria de uma forma ilegal. Não seria de uma forma proveitosa, juridicamente falando, né? Mas, assim, nós queremos, né, que seja feito tudo de uma forma justa para o Leonardo, que a verdade dos fatos seja propagada da mesma forma como a mentira foi propagada. Nós queremos que a verdade dos fatos chegue a todas as pessoas que chegou a mentira, porque nós sabemos que dificilmente o mesmo número de pessoas que tiveram a informação de que foi ele estuprador terá a informação de que não foi ele. Porque na hora da sociedade também, a mídia, a imprensa, propagar uma informação falsa dessa é muito rápida, numa velocidade que a gente não consegue sequer mensurar, mas não chega na mesma velocidade. Da mesma forma, o procedimento daqui em diante, nós acreditamos que também não será da mesma velocidade para o Leonardo, né? Porque o Estado ele tem pressa em acusar, mas ele não tem pressa em inocentar, em absolver. Doutora Giovana, pergunta para você sobre essa situação da presunção de inocência. Eu estive na rua Santa Terezinha, bairro Santa Luzia, se eu não estiver enganado, lá em Alto Alegre. Conversei com algumas pessoas. E algumas delas foram categóricas em dizer, se a polícia não tivesse chegado antes, a situação deles seria outra. Eu tenho certeza que vocês ouviram isso. O próprio Leonardo talvez possa ter tido conhecimento disso. Mediante laudo que comprovou que não houve um suposto abuso, você, como fazendo parte da defesa do Leonardo, acredita que aí foi um divisor de águas e que esse laudo ele pode ser contestado
por alguém, ou quem quer que seja, ou até mesmo a própria defesa, ou talvez, quem sabe, Ministério Público, ou quem quer que seja, possa pedir um novo laudo diante de tal situação? Na verdade, o laudo com certeza foi um divisor de águas e uma prova não só para o Leonardo, mas para a sociedade e para a imprensa, de que nós não podemos jamais julgar sem informações corretas, sem informações de laudos verídicos, mas sim apenas de suposições, né? Porque acredito eu que algumas informações nunca nem existiram no laudo. As pessoas inventaram, né? Uma história vai chegando ali, outra história vai chegando aqui. O certo é que existem uns laudos que estão com a promotoria, que nós ainda não tivemos acesso, mas que nós fizemos requerimento. Inclusive, nós fomos, né, doutor, até o hospital, né, de Alto Alegre, onde nós também pedimos esse laudo, né? E assim, o médico do hospital ainda vai ser verificada a conduta, nós jamais aqui iremos acusar ele de alguma forma, porque nós precisamos ter acesso por inteiro de como foi esse procedimento, e a gente ainda não teve também acesso por inteiro. Primeiro se faz o requerimento, depois nós vamos analisar o que está escrito nesse laudo, né? Mas o fato é, a competência para dizer o que aconteceu ou não com a criança pós-óbito não é do médico plantonista de qualquer hospital que seja, mas sim do médico do IML. Né? Então, o correto deveria ser todo mundo ter aguardado o laudo do IML para poder tomar conclusões, que foi justamente esse laudo do IML que trouxe a notícia que a criança não faleceu de um abuso, mas sim de um problema gastrointestinal, que foi a informação, por último, né, que a empresa tomou conhecimento e aí começaram a se discutir a inocência do Leonardo. Inocência do Leonardo acabou sendo colocada uma suposta negligência da mãe. Eu não sei se a defesa pode relatar isso para a imprensa nesse momento, mas com relação à mãe, aos pais da bebê de 6 meses. Existe alguma coisa que a defesa do Leonardo possa requerer contra ela? Essa pergunta eu vou passar para o doutor Azevedo responder, que teve um acesso maior aos pais. Eu posso dizer a vocês que todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas terão as suas devidas punições. Por quê? Vamos iniciar aqui da delegacia de polícia. Eu não quero acreditar que isso tenha acontecido dentro de uma delegacia de polícia. Que um suposto acusado tenha sido torturado psicologicamente e torturado fisicamente. Porque no meu entender, porque eu estudei pouco, mas no meu entender, o policial que está fazendo isso, se é que ele fez, ele está agindo contra a lei. Ou seja, ele está infringindo a norma. E a norma é para todos. Inclusive, eu pude observar no inquérito policial que a ânsia de dar uma resposta para a sociedade, antes mesmo de receber o laudo, já tinham encaminhado para o Ministério Público que ele estava respondendo no artigo 217A, estupro de vulnerável, parágrafo 4º, com a causa agravante, que é o resultado da morte, pena de 12 a 20 anos. Eu acho assim que foi um pensamento muito prematuro da autoridade policial no intuito de dar uma resposta para a sociedade. E aos policiais, com certeza, se for comprovado que eles atuaram dessa forma, eles serão responsabilizados no crime de tortura, serão responsabilizados na lei de abuso de autoridade, porque o que é que configura a tortura? É você levar o indivíduo a um intenso sofrimento físico ou mental para você ter algo em troca dele, para você ter a confissão, que no caso foi o Leonardo. Eu não estou afirmando que isso aconteceu. Se aconteceu, será apurado e eles serão punidos. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ele é bem claro. E todo policial, quando estuda, não vem dizer para mim que ele já esqueceu isso, não, porque qualquer agente público que vai atuar, principalmente na seara criminal, ele aprende todos os princípios constitucionais, todos os princípios penais, ele sabe de cor salteados. Mas na hora que veste a farda, coloca o distintivo no peito, ele esquece. O 13, parágrafo 2º do Código Penal diz que a omissão é penalmente relevante quando o omitente podia e devia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Por lei, tem a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Seu Leonardo estava sob a tutela
do Estado através dos seus policiais. O artigo 37 da Constituição, nós temos os princípios da administração pública, que o policial, quando ele está no exercício da função, ou em razão dela, ele está investido de impessoalidade. E ali ele é um agente da autoridade. Quando ele abusa, ele vira autoridade e vai responder por abuso de autoridade. Está aí a lei de abuso de autoridade. Aos colegas da imprensa, me permita isso. Eu não sou repórter. Eu não tenho a prática com câmeras, com microfone. Mas muita atenção quando vocês forem dar uma notícia, um fato a respeito da vida de alguém. Porque alguns dos senhores aí, que eu não sei quem foi, que eu não assisti ainda, rapaz, acabaram com a vida do Leonardo. Vocês destruíram o ser humano. O que ele tem de melhor por dentro ficou acabado. Vocês podem observar que vocês têm o direito de informar, a sociedade tem o direito de saber quem está infringindo a norma, mas ele tem o direito de imagem dele a ser preservado. O princípio da presunção de inocência garante isso a ele. O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais que buscam proteger o indivíduo contra esses abusos, principalmente da imprensa. Porque o que eu digo para vocês é que o caldo está derramado. E foi na areia, meu amigo. Para juntar aqui está difícil. Então é um alerta aos colegas. Quando tiver um tempinho, pode perguntar para os advogados. Os advogados são parceiros da imprensa. Porque o Brasil ele é regido pelo princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio basilar do direito brasileiro. Qual é a dignidade desse cara hoje, senhor? Vocês acabaram com a vida desse cara. E o policial chegou lá, desceu o tapa nele. A policial, ela vai responder 2 vezes. Primeiro, pela tortura psicológica. Segunda, ela vai responder pela tortura física, também igualmente o policial. Ressaltando, se isso tiver acontecido, por conta dela ser uma garantidora da lei. Se o policial, naquele momento, se ela achava que não estava... ele não queria confessar e ele fez isso, ela tinha imediatamente de dar voz de prisão para ele. E todos que estão envolvidos nessa temática, nós iremos representar contra todos. Eu não sei quem é o policial, não sei quem foi o policial que agrediu. Isso será levado ao Ministério Público, e o Ministério Público é que vai, como atua a custo leste, fiscalizar e saber quem foi, para buscar a devida punição junto ao judiciário. Eu vou falar um pouco. Nosso maior medo hoje é isso aí. Então, a gente não veio logo a público sobre isso, porque o medo é isso aí. Ele é a vítima. Né? Ele sempre foi a vítima, desde o início. Tanto quando ele foi fazer corpo de delito, fizeram perguntas. Momento nenhum, levantaram a camisa dele, pediu para ele tirar a roupa, pediu para verem ele. Então, é assim, ele levou um tapa. Mas no corpo de delito, perguntaram se ele era de facção, se ele tinha tatuagem, como é que ele estava. Momento nenhum, o corpo de delito pediu para ele ser examinado. Então, é o Leonardo que foi a vítima. Então, ele está contando o que aconteceu com ele hoje, que pode acontecer comigo, com qualquer pessoa. Então, o que a gente quer é isso, proteção. Porque vocês sabem que ele é humilde, vem de uma família muito humilde. E isso foi uma resposta para todo mundo que aconteceu com ele, que não é porque ele é pobre, é porque aconteceu com ele, e a verdade sempre tem que estar à frente de tudo. E Deus é maravilhoso, porque o inferno começou de sexta e só terminou, a gente terminou porque saiu do presídio na segunda-feira. Leonardo, aproveitando que chegou alguns colegas da imprensa que não estavam aqui, eu gostaria de pedir para você relatar o que aconteceu na delegacia na questão da agressão que você sofreu, do tapa, da agressão física. Como foi que aconteceu? Ele quer que tu conte novamente, né? Como tu contou aqui. Eu estava sentado conversando com a policial, quando ele chegou, olhou por trás de mim e me deu um tapa na minha cara. Ele quem? Policial. Homem ou mulher? Me deu um tapa, é homem. Tanto que ele não sabe nome, gente. Não vamos falar que ele não sabe nome, ele não conhece. Mas isso na cidade de Alto Alegre ou já aqui em Bacabal? Bacabal. Até relatar aqui para vocês que a polícia de Alto Alegre foi pegar ele em casa. Tanto que vocês viram pela reportagem, o Romarinho também estava lá. No momento nenhum ele foi algemado. Ele estava na parte de trás.
e sempre falando que era inocente, e eles trouxeram ele. Em momento nenhum, o policial de Alto Alegre torturou ele, falou qualquer tipo de coisa com ele, só falou que iam trazer eles e trouxeram para cá. Leonardo, você sabe identificar qual das polícias, se é militar, se foi o civil que fez isso? Você sabe? Se foi um militar ou se foi civil. Leonardo, que essa questão do exame de corpo de delito, já teve casos aqui em Bacabal que o suposto autor do fato vai para fazer o exame de corpo de delito, numa mágica ele sai de lá sem nenhum arranhão do hospital. E quando chega na penitenciária, o agente penitenciário não recebe o preso, porque eu digo isso e provo que isso já aconteceu, porque eu tenho processo que tem cliente dessa forma, vem aí, o agente penitenciário não recebeu e tiveram que fazer um novo exame de corpo de delito, que é onde, porque o preso estava com manchas pelo corpo, com sintomas de que tenha sido agredido. Na sua opinião, o que está causando essa omissão na hora de relatar tudo isso? O responsável é o médico, ele é que tem de relatar, porque ele é o médico, ele é o responsável, ele também responde lá no 13 do Código Penal. Por quê? Porque ele é o garantidor. Ele que recebe, ele tem a missão de fazer a perícia médica lá no preso da forma adequada e relatar o que realmente aconteceu. Se o indivíduo tem lá as manchas, os hematomas, devido a alguma lesão. E dizer, não emitir opinião a respeito daquilo ali. Ele apenas dizer que ele tem sintomas de agressão por objeto pontiagudo, não sei o que e tal, é assim. Doutor, diante do que a senhora falou sobre a vida do Leonardo, que aconteceu ultimamente, ela praticamente disse que ele está com medo de morrer. A defesa vai pedir uma medida de proteção contra a vida do Leonardo? Olha, eu costumo dizer que eu sou um rebelde contra o Estado. O Estado, ele é omisso. O Estado, ele quer ver todo mundo morto. Quando eu falo Estado, eu estou me referindo à saúde, à educação, à moradia, à segurança. Porque nós podemos ver que o país está numa situação em que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. E garantir a segurança do Leonardo, eu tenho certeza que o Estado não vai garantir, porque ele não tem interesse nisso, não. Pode ter certeza disso, mas nós vamos pedir, nós vamos fazer as medidas corretas para que ele tenha segurança.